São 11 horas e 45 minutos, faltam 15 minutos para o meio-dia. Olha só, a gente tem acompanhado já há alguns dias, desde quando começou a divulgação, para o cargo de conselheiro tutelar. Primeira fase aí seria a prova escrita, e o resultado saiu há 2 semanas. E de lá para cá, 5 questões foram canceladas da prova, e a Prefeitura, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, divulgou ontem a lista dos candidatos que estão convocados para avaliação psicológica, que vai ser nesta quinta-feira já, dia 1º de agosto. Então foram os meses que foram aprovados, 40 aliás, são 19 candidatos aprovados, 17 candidatos aprovados, e 4 deles entraram, 4 candidatos que não foram aprovados, entraram com a ação na justiça, nomearam advogado, entraram com ação de anulação de processo de seleção do conselheiro tutelar. Eles pedem liminarmente que o processo seletivo, o processo seletivo seja cancelado e que se realize uma nova prova. Eu conversei com o Márcio Martins Pereira, o Márcio enfermeiro, que é advogado dessas 4 pessoas. A Prefeitura de Monte Aprazível, através do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizou agora no mês de julho um concurso para selecionar candidatos para ser conselheiro tutelar. Todo o concurso aí passa por provas, conhecimentos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, e depois de aprovados, depois também de exame psicológico, os aprovados poderão pedir votos, e a eleição é direta no mês de outubro. Acontece que alguns candidatos se sentiram prejudicados e entraram com mandado de segurança pedindo a suspensão do concurso. Eu vou conversar com o advogado Márcio Martins Pereira, é isso, né? Isso, Márcio Martins. A Prefeitura de Monte Aprazível, através do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizou agora no mês de julho um concurso para selecionar candidatos para ser conselheiro tutelar. Todo o concurso aí passa por provas, conhecimentos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, e depois de aprovados, depois também de exame psicológico, os aprovados poderão pedir votos, e a eleição é direta no mês de outubro. Acontece que alguns candidatos se sentiram prejudicados e entraram com mandado de segurança pedindo a suspensão do concurso. Eu vou conversar com o advogado Márcio Martins Pereira, é isso, né? Isso, Márcio Martins Pereira. O pessoal conhece como Márcio Enfermeiro. Tá. Eu vou conversar neste momento com o Márcio Martins Pereira, é advogado aí de algum desses candidatos que se sentiram prejudicados. Olá, Márcio, bom dia. Oi, bom dia aí aos ouvintes da rádio, a população de Monte Aprazível. Bom, Márcio, você entrou com uma ação aí com mandado de segurança. Qual que é a alegação que alguns candidatos aí se sentiram prejudicados na prova para conselheiro tutelar? Eu entrei com uma ação civil de anulação de ato administrativo, tá? Com pedido de liminar para suspensão das próximas fases do concurso, que a próxima fase agora seria o exame psicológico, para tentar aí, lá no final, se for dado provimento à ação, se for cancelado a prova, evitar mais prejuízo para os cofres públicos. A principal alegação é a questão de 2 provas distintas para o mesmo concurso, né? A Prefeitura, como todo ente público, ele está ligado a alguns princípios constitucionais, e um deles aí é o princípio da legalidade, onde o município só pode fazer aquilo, o Estado em si só pode fazer aquilo que a lei determina, e uma vez que não tem nenhuma norma que possibilite essa aplicação de 2 provas diferentes para o mesmo concurso, o Estado não pode fazer, porque na ausência de lei que autoriza, fica dito para o Estado que ele não pode fazer aquilo. Então a principal alegação é essa questão de 2 provas bem distintas, uma com muito maior complexidade do que a outra. Quem fez a prova A, eu li as 2 provas, foram muito prejudicados. E também a questão da imparcialidade, né?
porque o município, o estado em si, ele não pode ser parcial em alguma coisa. Então, não existe, pelo menos não sabemos qual o critério que eles utilizaram para separar as turmas. A turma que ia fazer a prova A, muito maior, muito mais complexa, e a prova B, que era bem mais fácil, né? Você acha que houve aí uma predileção ou até mesmo uma facilitação para os candidatos de uma prova ou de outra, Márcio? Olha, Marcos, nós não podemos ter certeza, mas aparentemente sim. Por quê? Porque como sem critério nenhum você separa, você escolhe quem vai fazer a prova mais difícil, isso aparenta um direcionamento, né? Olha, essas pessoas eu não quero que sejam aprovadas, então elas vão fazer uma prova de maior complexidade. Essas aqui, para mim, não tem problema, não estou nem dizendo que escolheu quem queria que passasse, mas pelo menos o que nos parece é que as pessoas que eles não queriam, eles colocaram para fazer a prova A, que era bem mais complexa. A prova A era bem mais difícil. Bem mais complexa. Eles anularam 5 questões das 2 provas. Isso não ameniza em nada essa situação, Márcio? Pelo contrário, Marco, isso agrava a situação. Nós temos informação que quando foi feito, saiu o resultado da prova, aliás, eles nem divulgaram o resultado da prova na data que estava prevista no edital. Depois eles fizeram um edital de retificação e mudaram a data em que seria divulgados os resultados das provas. Segundo informações, porque o pessoal não tinha passado, quase ninguém passou. Então ficaria aí, eles não teriam o mínimo de 10 conselheiros para concorrer à eleição. E aí eles anularam 5 questões de cada prova. E aí vem o fato mais grave, Marcos. Das 30 questões do concurso, apenas 7 questões estavam nas 2 provas. Estava na prova A e na prova B. Então eram 23 questões diferentes. Eles anularam 5 questões da prova B e 5 questões da prova A. Dentre as 5 questões da prova A que foi anulada, uma única questão estava na prova A e na prova B. Na prova A, essa questão foi anulada. Na prova B, ela foi dada validade, sendo questões idênticas. Então, é bem mais grave do que simplesmente as provas diferentes. Então, eles escolheram, olha, nessa prova aqui nós vamos anular essa questão e nessa aqui nós não vamos anular ela. E no caso aí dos aprovados que iriam para a próxima fase, acho que somente 2 dos aprovados são atuais conselheiros tutelares, né? Nesse caso, então, dizer que foi aí para facilitar para eles, Márcio? Olha, não digo que foi para facilitar para os conselheiros, eu acho que foi mais para dificultar para algumas pessoas que eles não quisessem que participassem da eleição. Eu tenho informação que eu tinha informação que apenas um dos conselheiros havia passado, né? E esse conselheiro que havia passado, ele estaria reprovado com todas as questões validadas. Com todas as questões validadas, ele estaria reprovado, teria apenas não teria atingido 60% necessários, e depois que foi anulado as questões da prova A, aí ele foi aprovado. Segundo informações, ele teve, acho que na prefeitura, não sei onde, junto com um advogado, e depois foi feito aí essa correção das provas. Mas o fato mais grave que fica anulou questões de uma questão numa prova foi considerada nula e na outra ela está válida ainda, somando o ponto aí. E a partir de agora, né, a justiça está analisando, o promotor encaminhou para o juiz aí, quais os próximos passos? A prefeitura tem que se manifestar, quais os próximos passos, Márcio? O juiz da segunda vara, onde foi distribuído o processo, eu pedi, né, que fosse intimado o Ministério Público, mesmo porque, embora seja uma ação particular, uma ação privada, ela envolve direitos que são tutelados pelo Ministério Público, né? Então eu pedi o chamamento do Ministério Público, o juiz deferiu, o Ministério Público já fez uma primeira manifestação no processo, pedindo para o juiz que a prefeitura fosse intimada em se manifestar em prazo máximo de 48 horas. O juiz, na sexta-feira, deu uma decisão e pediu para a prefeitura se manifestar em 72 horas. Esse prazo da prefeitura para se manifestar termina na quarta-feira. Eu espero que, sinceramente, o prefeito e as autoridades do município envolvido cancelem essa prova sem que seja necessário a justiça determinar, porque eu não vejo nenhuma hipótese de não cancelamento dessa prova, viu, Marco? Pelo que você está contando, o mais sensato seria cancelar e fazer uma nova prova. A própria prefeitura fazer isso, fazer uma autocrítica, falar, não, nós erramos aqui,
até mesmo para tirar alguma responsabilidade do gestor municipal. Existem algumas outras coisas também. A empresa que fez essa prova, aparentemente, é uma empresa que já presta serviço para a prefeitura, é uma empresa que não tem atribuição de realizar concurso público, não tem licitação, não encontrei a licitação que contratou a empresa que fez esse certame, então é bem mais complicado aí. Provavelmente o Ministério Público deve tomar algumas outras providências depois. No caso aí, você está, pelo que você está falando, houve um vício aí no todo o processo, ele tá inteiro aí melado, diríamos assim, então teria que cancelar para que se realizasse, né, as eleições até outubro. Mas como ele tem uma série de prazos aí, e se por acaso a prefeitura cancelar, a eleição não acontece em outubro, então. Não, se a prefeitura cancelasse agora, Marco, fizesse a licitação, não sei, ou dispensa de licitação, contratasse uma empresa com conhecimento técnico para isso, eu acho que a eleição poderia até ser mantida para outubro. Agora, se esperar o judiciário se manifestar e cancelar esse edital, provavelmente aí nós não vamos conseguir cumprir esses prazos para a posse dos conselheiros, que já é em janeiro, né? E nesse caso, se caso a prefeitura cancelar por iniciativa, ou até mesmo a justiça decidir, outras pessoas poderão participar, ou só aqueles que se inscreveram poderão participar desse concurso, Márcio? Não, Marcos, a legislação diz que uma prova cancelada, ela abre a possibilidade para que outras pessoas possam se inscrever. A única coisa que não vai ocorrer é de que as pessoas que já foram inscritas têm que fazer inscrição novamente. Elas já ficam automaticamente inscritas para a prova, e aí abre-se para novos candidatos. Alguém mais que queira participar pode concorrer, sim. Tá certo, então a gente vai seguir acompanhando esse caso e trazendo as informações aqui na Rádio Difusora. Márcio, obrigado pela sua participação aqui no Jornal das 11. Bom dia para você, até uma próxima. Marcos, bom dia, eu que agradeço aí, um abraço para você, para toda a equipe aí da Rádio Difusora, um abraço para a população de Monte Aprazível. 11h57, tanto aí o Márcio Martins Pereira, ele é advogado aí de 4 candidatos que se sentiram prejudicados aí nesse concurso para conselheiro tutelar. Nós entramos em contato aqui com a prefeitura via assessoria de imprensa. A presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Manuela Marchioli, não quis pronunciar sobre o assunto, mas a assessoria informou que a prefeitura vai seguir com o concurso, com as datas aí previstas, tanto é que convocou já os aprovados para a avaliação psicológica que acontece nesta quinta-feira a partir das 6 da tarde, e segundo a prefeitura, eles consideram que o concurso está certo e que vão prosseguir. Caso a justiça determine que o concurso seja cancelado, eles vão atender à justiça, né? Como diz o ditado, decisão na justiça se cumpre, né? Não se questiona. Lógico que eles vão questionar, com certeza, mas por enquanto eles seguem com os trâmites aí, e nesta quinta-feira tem avaliação psicológica. Agora, isso que o Márcio está colocando aqui é muito sério. Provas diferentes, uma questão só, igual nas duas provas. Então, uma questão muito séria. A promotoria já se manifestou e pediu para a prefeitura se manifestar em até 72 horas, que deve acontecer aí entre quinta e sexta-feira. E se caso, e depois que a prefeitura se manifestar, a juiz vai dar aí vai dar a decisão se dá liminar ou não, cancelando. Aparentemente, esse processo deve seguir até no máximo até a semana que vem, se por acaso decidir cancelar ou não. Mas o calendário aí prossegue e a gente vai seguir acompanhando esse caso aí. Não, o certo seria anular tudo isso aí e recomeçar de novo, porque todo mundo vai entrar com ação agora, vai entrar com advogado. Foram 4, né? Foram 4 que entraram, né? Pelo menos é o que tem lá no site do Tribunal de Justiça. 4 pessoas que se sentiram prejudicadas. Isso vai dar dor de cabeça futuramente. Então, para não complicar a situação do jeito que está acontecendo aí, o certo seria fazer de novo, né? Do jeito certo, né? Isso.